E aí pessoal, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Bom, vocês gostaram da edição aí de novo? Então, né? Nesse vídeo o que acontece? A gente tá ali com 40k e eu pensei assim, né? Eu preciso de juntar 20k, né? Pra comprar uma armadura Carmim ali do brother que vai vender pra nós por 60k, né? Eu pensei, né? Por que não, né? Ir lá buscar, né? Fazer uma grana, farmar um pouquinho, né? E já mostrar um respawn diferente pro pessoal aí, né? Então a gente tá indo agora, né? Ali pra Ilha dos Duendes, né? A ilha chamada Duendless, né? É, ela é uma ilha que tem bastante desse bichinho, né? O Duende. Ele dropa gold pra caramba, né? E dropa um pouco de pedra também, né? Então, pra mim que eu tenho aquele char paladino, né? Eu vou, no final, somar as pedras. Eu acho que em cerca de umas 2 horas dropou 120 pedras, algo assim. Mas varia muito da sorte, né? Às vezes pode dropar mais, pode dropar menos, enfim. Mas é bom pra mim também porque eu já junto duas coisas, dinheiro e pedrinha, né? Você que não tem um paladino, né? Você pode pegar e vender essas pedras, é mais ou menos uns 6, 7k a cada 100, né? Então é uma grana boa aí a mais que você vai fazer nessa hunt, caso você queira vender as pedras, né? Bom, então chegamos na hunt ali. Como que você faz, né, pra chegar aí? Você tem que sair na saída norte de Maria, né? Subir bem pro norte até chegar lá nos Minotauros, né? E... nos Minotauros, nos Ciclopes, né? E tem um barqueiro ali, no qual você fala Mastin, né? Pra ir pra Mastin. A ilha de Mastin tem aqueles monges, né? Então o que acontece? No começo do vídeo eu botei um trecho ali, né? Que eu caí na ilha, né? Caí no barco e que no barco não tem PZ, né? Igual no Tibia, né? No Tibia você tem uma areazinha de PZ no barco, né? E ali o pessoal fica treinando com os monges e tal. Então quando eu caí no barco, né? Já tinha mais de 3 monges ali. Já tinha uns 3, né? Logo no barco ali. Aí eu acabei indo pro norte, lurei mais um monge sombrio que é mais forte ainda, né? Então tome cuidado aí, você que for level baixo igual a mim. Você pode pedir pra alguém level mais alto, você pode ir lá pra mim limpar aqueles bichos, né? Aí o cara vai lá, limpa pra você, aí você pode pular, né? Pra Duenders, né? Pelo menos na volta, o NPC do barco, ele te leva direto pra Maria, né? Então você não precisa passar de novo ali em Mastin, né? Uma coisa, né, que vale a pena falar, esqueci de falar mais cedo, né? É que você precisa de ter Premium Account pra poder acessar essa ilha. Porque pra poder viajar de barco você tem que ter Premium, né? Então, essa hunt é mais pra quem é Premium mesmo. Uma contrapartida dessa hunt é o seguinte, ela dropa muita pedra e muito gold, né? E isso é pesado, né? Como eu falo, eu não gosto de ficar indo e voltando o tempo todo. Especialmente nesses shards level baixo, né? Então eu acabo jogando no chão o loot, né? Vou jogando no chão ali o gold. E vou mantendo ele numa sacola escondida ou algo assim, né? Como aí, né, você tem que ir de barco, e é uma ilha, né? Não tem como você chutar de volta, né? Então, no final, eu tive que pegar o meu char level mais alto e vir buscar o loot ali que tava no chão, né? Então, pra você que tá aí começando, vai ser meio chato isso. Você vai ter que fazer algumas viagens, né? Indo e voltando, vai gastar uma grana da passagem, né? Então isso daí é meio chatinho, mas assim, eu acho que vale a pena. Vale a pena as pedras e o gold e tal. A XPzinha é bem vagabunda, assim, não é nada muito bom, assim. Mas a parte boa é que os bichos são fracos, né? Você pode... ali no que eu tô descendo aí agora tem uns morto-vivo e tal. Mas você pode evitar eles, né? Você pode ficar mais nos esqueletos e nos duendes mesmo. E tá dropando bastante pedra ali. Eu acho que eu já juntei o quê? Umas 20 pedras, né? Logo no começo ali da hunt eu tive uma sorte ali. Mas acho que no final foi mais ou menos isso. Umas 150, 170 pedras que eu juntei no todo aí de cerca de 2 horas, né? Então é isso, né? A armadura que a gente vai comprar, a armadura Carmim, ela é muito boa, né? Ela tem 3 a mais de defesa do que essa armadura de ferro aí, né? Que eu tô usando agora. E ela é um pouco mais leve também, né? Então você consegue levar mais loot e tal. Fora que ela é bem mais bonita também, né? O que conta também. Bom, então ali matando os duendes e tal, luteando. Coloquei na velocidade 15x aí, pra ser um pouquinho mais rápido e tal. Pra gente concluir essa missão mais rápido, né?
E eu queria contar uma historinha aqui, que esses dias eu tava lembrando disso, né, e tal. Falei, pô, vou contar num vídeo, né. É uma história lá da guild que eu fiz parte, a Men of Mordor, né. A gente era bem estabelecido no servidor, né. A gente não era top, né, top level, mas, assim, em termos de número e level somado, assim, a gente era a guild top do servidor. E tinha um membro nosso, né. Acho que eu não vou ter que censurar isso, né? Pelo amor de Deus, né? O nick dele era Kid Bengala, né? Se o Kid estiver assistindo aí, não sei se ele vai estar assistindo, acho que ele não joga mais o Tiros, né? Mas tô falando de você aqui. Ele era membro nosso, né? Da guild. A gente, né? Ele começou com um EKzinho, né? Esse EKzinho que chamava Kid Bengala, né? A gente ajudou ele com itens e tal, fizemos uma quest lá da Banshee, que dava na época o Anel de Mana, um monte de coisa, né? Só que ele era um cara meio malucão, assim, né? Ele era um cara meio inconveniente, fazia umas piadinhas meio sem graça e tal. Oviado, não sei o quê. Não era cinza exatamente, mas eles faziam umas piadinhas meio nada a ver, sei lá. Eu acho que o pessoal talvez não jogava muito com ele, assim, não dava tanta atenção pra ele, assim, na guild, né? E... né, por causa disso, ele saiu meio amargurado, assim, ele não sei, acho que não tava gostando de ficar na guild e tal. Ele saiu mandando um áudio falando assim, olha, a guild aqui é muito ruim, quer dizer, vocês não... a gente não faz nada junto, não caça junto, não faz quest, né? Então vou estar saindo e tal. E não foi uma treta, nada, mas né, teve esse momentozinho assim, meio de raiva e tal. E aí ele abriu uma guild dele, né? Eu acho que ele também tinha, talvez, a vontade de ter a própria guild, assim, né? Porque na nossa lá ele era membro, né? Então ele talvez tivesse a vontade de ter uma guild dele mesmo, né? Aí ele abriu então a guild dele, eu não lembro o nome da guild dele. Mas então ele abriu e começou a chamar, né, um monte de membros, né? Um monte de players aí do Tiros, assim. E meio sem filtro, né? Ele convidava qualquer pessoa, né? E botava ali. Botou até alguns boludos que na época era inimigo lá da nossa guild e tal. Depois a gente pediu pra ele tirar, ele tirou os caras e tal. Então ele tava começando no Tiros, né? E na época, o melhor respawn que existia pra caçar, em todos os sentidos, assim, né? Era a Hydra, né? Deve ser ainda até hoje, né? Um dos melhores, né? Mas na época tinha vários pontos que fazia a Hydra ainda mais forte do que é hoje, né? Então ela era mais fraca. A cada Hydra ela batia menos e acho que curava menos, tinha menos vida e tal. Ela dava mais XP, um pouquinho mais de XP, assim, uns 2000, acho que hoje dá uns 1800, na época dava 2200, algo assim. Ela dava mais loot, e o acesso dela, pra você chegar lá, não tinha restrição de level, né? Então, o que acontece, né? O que essa guild desse brother, desse membro que eu contei aí, o que eles descobriram, né? Eles não devem ter sido os primeiros a fazer isso, né? Mas eles descobriram ali por conta própria e começaram a fazer. Você podia trazer, né, um cavaleiro level um pouco mais alto, level 50, 60. Já tancava a Hydra, né? Hoje em dia não tanca mais, né? Ela é bem mais forte hoje. Você trazia um cavaleiro para tancar, level 50, 60, assim. E uma carreta de charzinho level baixo, né? Então, assim, uns magos, druida, né? Qualquer coisa que batia de longe, assim. E ficava indo lá, né, na Hydra. Se você tivesse level 20, level 25, assim, que nesse respawn pegava bem rápido, né? Você conseguia rushar, você conseguia dar o Tomovita, né? O escudo de mana aqui do Tiros, né? E o dano máximo da Hydra, você não tomava HS, né? Se tivesse de Tomovita, claro, né? Hoje, né, seria bem mais difícil para como ela é mais forte, haveria o risco de morrer de HS, né? Pra wave dela, né? Mas na época, level 30, level 25, algo assim, você já tancava, né? A porrada dela. De mago, né? O paladino com o Tomovita. Então o pessoal rushava muito ali, né? Rushava muito esses charzinhos aí e tal. Depois o dev chegou a botar restrição de level. E depois ainda, posteriormente, ele buffou a vida e a porrada da Hydra, assim, severamente, né? E o que acontece, né? Ele tinha colocado na guild dele aqueles boludos e tal. E começou a ter umas tretinhas, assim, com a nossa guild, né?
Então coisa de respawn, não sei quem invadiu meu respawn, mandei sair, sei lá, roubou meu loot, deu KS em mim e tal, enfim, começou a ter umas tretinhas assim dos nossos membros com os membros dele lá e tal. Coisa pequena assim. E eles começaram a upar lá nas hidras, né? Desse jeito, né? Ia o líder da guild, né, que era EK, tancando, e um monte de noobzinho rushando ali a todo vapor, né? Então começou a crescer assim uma rivalidade, assim, né? A gente começou a ficar meio paranoico, assim, começamos a pensar, esses maguinhos que eles estão upando ali, eles querem pegar level 50 nos magos, né? E poder virar uma ameaça pra gente aqui, né? Porque na época, level 50 no mago já representava um level assim muito, muito importante, porque com a wave do mago era muito forte no PVP. Então ele conseguia pegar, né? O mago conseguia pegar level 50 bem rápido ali nesse respawn. E já seria, né? Uns 2 ou 3 já seria uma grande ameaça pra nós ali, né? Então a gente ficou paranoico com isso, né? E num belo dia a gente tava indo caçar, né, nas hidras, a gente não ia dessa forma, né? Nesse rush aí com vários noobzinhos, né? A gente tava indo caçar duo, né? Eu e o Tais, o líder da guild, né? E aí os brothers estavam lá, né? Esse pessoal da líder da guild aí do Kid, né? Eles estavam lá caçando. Aí a gente falou assim, pô, podemos caçar aí, dividir, né? Lá na Hydra, né? Lagartuna 1 tem 2 andares, né? Na cave. Então vamos dividir e tal. E aí eles falaram assim, olha, a gente tá em muitos aqui e não vai dar pra dividir. Aí né, no primeiro momento a gente saiu e tal. Aí começamos a discutir, pô, será que a gente vai aceitar isso ou não e tal. E fizemos lá uma chamadinha com os líderes e tal. E ele falou assim, olha, pede pra dividir e é isso. Sobe lá e vamos caçar, né? A gente é dominante, né? A gente tava meio puto com os caras, né? E a gente queria meio que demonstrar alguma força, assim, né? Nesse momento, né? E aí falamos, vamos caçar mesmo e, né, foda-se, né? Que os caras estão no andar de baixo. E ainda a gente, né, sugeriu de dividir a hunt, né? Ao invés de pegar a hunt toda pra nós, a gente sugeriu dividir. E aí a gente tava lá, né? E aí caçando, né? Começamos a caçar e tal. Os caras meio que não gostaram, assim. E aí já comecei a chamar o pessoal, né? Falei, pô, pode ser que aconteça alguma coisa aqui e tal. Chamamos lá o Fantamino e tal. E um char, né? Que o pessoal mais recente conhece aí é o Juninho Palca, né? Na época a Corrompida tinha acabado de comprar o char, né? E tava na mão dela, né, no dia. E a gente chamou ela pra vir junto, né, pra ajudar caso precisasse, né. O char era um caminhão de forte, né, era um mago lá, level 120 e pouco, algo assim. E ele era o top mago na época, né, top skill, top level e tal. E aí o que acontece, né, tava lá caçando na hunt e já chamei o pessoal, né, pra ficar esperto e tal. E no andar de cima, né, da hunt, tem um lugarzinho ali que é meio que uma rua sem saída, assim, né? Então você vai seguindo num corredor e aí você tem que voltar, né? E é bem estreito, assim, né, e tal. Não tem continuação a hunt, você vai e volta, né? E aí a gente tava bem nesse corredorzinho aí, nessa parte que tem que ir e voltar. E os caras foram lá e começaram a cobrar a gente. E aí, vocês vão sair da hunt? A gente tá em 5 e tal. Eles estavam em 5 na PT lá, né? Estamos quebrando o respawn, a gente precisa dos 2 andares, né? E aí? Spawnaram o Fire Elemental lá e tal, né? Fazer aquela intimidação, assim. E aí falamos assim, né? O pessoal já tava meio que a caminho, assim, já tava engatilhado lá, os outros da guild e tal. Eles entraram naquele corredor, a gente trapou lá a saída, né? Como ali é fechado, na ida. Quem já foi no Lagartuna 1 conhece, né? Não tinha como sair. E foi um massacre. Matamos uns 4 dos 5 ali, né? Teve só um char, que foi a Rose, né? O Paladino Rose. O pessoal também que joga mais recentemente aí vai conhecer esse Paladino, né? Ela conseguiu fugir. O pessoal maluco ali na correria, no desespero da treta, né? Deixaram fugir ela e tal.
Mas foi muito engraçado porque o Juninho, né, que era o Char, o mago level mais alto, né, tava sendo controlado pela corrompida, né, e ela não sabia direito os controles, né, as hotkeys e tal do jogo, né, e aí o Betinho, né, um outro co-líder lá da guild, né, ele tava ajudando ela com as hotkeys no outro dia e tal. E aí ele falou assim, olha, aperta o botão tal, o 4, sei lá. Aí no que ela apertou era a Wave, né? Pá, arregaçou o cara. Então foi muito engraçado isso aí, né? Apertar lá o botão da magia, né? Que era uma magia muito forte na época, né? Mas assim, foi muito legal, aí deu muita repercussão, tiramos o print disso aí, né? A gente se cantou de galo pra caramba e tal, foi meio legal isso aí. E aí foi um momento engraçado, né? De demonstração de força e tal, enfim, né? Uma tretinha que marcou ali a época no Tiros, o pessoal falou muito que era Power Abuse e tal, enfim. Mas engraçado, né? Pô, meu microfone caiu aqui. O que vocês acharam dessa historinha aí, né? Bom, então é isso, né? Estamos finalizando ali, ó. O Gold ali e tal. Eu juntei umas 11, 12 BPs de... 12 sacolas de Gold, né? A 145 pedras, né? E aí agora, uma partezinha aí, eu comprando ali a armadura do brother ali, Elite Leozeira, né? De novo ele aparecendo aí na série, né? Compramos acho que o escudo, né? A legs do cavaleiro. E agora também a Armor Carmim, né? Então uma armor bem rara, bem boa aí de se ter, né? Então é isso, estamos evoluindo o set. Estamos evoluindo o skill do Char também, ele já tá o quê? 72, né? Dei uma treinada ali fora das câmeras e tal. Então é isso aí, pessoal. Vamos pra cima aí. E espero vocês nos próximos vídeos aí.